Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa jornada pelos livros que transformam. O tema de hoje é um convite para algo que parece tão simples, mas que a gente vive esquecendo de fazer: não levar a vida tão a sério. Olha, a nossa conversa de hoje parte de uma ideia que, se a gente parar para pensar, pode mudar tudo. É o seguinte: uma mente tranquila vê o que está aqui. Uma mente ocupada vê o que não está aqui. Parece simples, né? Mas é aqui que mora toda a diferença. A diferença entre enxergar o presente como ele realmente é e viver perdido, sabe? Perdido em preocupações, em planos, em tudo aquilo que nem aconteceu ainda. E para a gente entender de verdade o poder dessa ideia, vamos olhar para duas perspectivas que vivem dentro de nós todos os dias: a do adulto e a da criança. Tem uma história no livro que ilustra isso de um jeito perfeito. Imagina só a cena. O autor, o Hugh Prather, está caminhando com o filho dele, de 2 aninhos. De repente, um caminhão enorme para e bloqueia a passagem. A mente do pai, do adulto, já dispara na hora, né? Ah, que ótimo, mais um obstáculo, tô atrasado. É aquela irritação instantânea. Porque ele tá vendo que não tá ali. O caminho livre, os planos dele. Agora e o filho? O menino viu exatamente o que estava ali. Com aqueles olhos arregalados, sabe, cheios de admiração, ele só conseguiu falar: caminhão grande. Para ele, aquilo não era um problema, de jeito nenhum. Era um espetáculo. Era pura alegria no momento presente. Essa história mostra a diferença de uma forma genial, não é mesmo? Mas por que será que a nossa mente adulta vive nesse estado de ocupação constante? Bom, o livro tem um nome para isso. A gente enche a nossa cabeça de lixo mental. Sabe aquela conversa interna que nunca para? Aquelas pequenas ansiedades sobre o futuro, os ressentimentos guardados do passado, as críticas que a gente faz para nós mesmos e para os outros. Pois é, isso é o lixo mental. É todo aquele peso que carregamos sem a menor necessidade e que nos impede de ter clareza, de enxergar as coisas como são. E a principal forma desse lixo mental é a preocupação. A gente até foi ensinado a acreditar que se preocupar é bom, né? Que é um sinal de responsabilidade, de cuidado. Mas o livro vai na contramão total disso e mostra que essa crença, na verdade, é baseada em alguns mitos bem fortes. Olha só que interessante, a gente acredita que é supernatural se preocupar, ou que é sinal de inteligência, de compaixão. Tem até o mito número 7, que é clássico: se tudo está indo bem, é melhor se preocupar. Cada um desses mitos é uma armadilha que nos mantém presos nesse caos mental, impedindo a gente de ver as situações como elas realmente são. Então, fica bem claro que a preocupação é só um peso inútil que a gente carrega. E se a mente adulta se encheu de lixo, a solução é desaprender. É encontrar o caminho de volta para aquela sabedoria que as crianças já têm naturalmente. E a prova disso está nos números. Dá uma olhada neste aqui. 350. Sabe o que ele significa? É a quantidade média de vezes que uma criança ri por dia. Agora, segura essa. Esse aqui é um número para um adulto. Apenas 10. A diferença é chocante, né? As crianças vivem nesse estado natural de alegria, de presença. Um estado que, em algum ponto do caminho, a gente parece que desaprendeu. Então, como é que a gente resgata essa mente de criança? O caminho passa por abandonar 3 hábitos mentais. Primeiro, parar com essa mania de julgar tudo e todos. Segundo, largar essa necessidade de controlar os resultados das pessoas. E, por fim, abrir mão de querer ter sempre razão. São esses os grandes bloqueios para nossa paz interior. De todos esses hábitos, talvez o mais difícil seja mesmo abandonar o controle. E para ilustrar o que isso significa na prática, o livro traz uma parábola pequena, mas muito, muito poderosa. A história é sobre um leão que está tentando atravessar um rio super furioso. Ele se esgota, luta com toda a força contra a correnteza, até que o próprio rio fala com ele: seu inimigo não existe, eu sou apenas um rio. No exato momento em que o leão para de lutar e apenas observa, ele encontra um caminho tranquilo para chegar do outro lado. E é exatamente isso que acontece quando a gente para de lutar contra as circunstâncias dentro da nossa cabeça. Mas como é que isso funciona no dia a dia? Uma última história do livro mostra o poder transformador dessa leveza. Pensa na cena: 3 menininhas correndo super felizes por um corredor. De repente, um homem grita: não corram! Na hora, a alegria some. Mas a esposa do autor, vendo aquilo, se aproxima delas e diz: ele disse para não correr, mas não disse nada sobre pular.
Imediatamente, o riso voltou e as meninas saíram pulando, cheias de alegria. A criatividade restaurou a leveza. A grande lição aqui é que abandonar o controle não significa ser indiferente ao descuidado, muito pelo contrário. Significa agir com mais atenção, com mais cuidado, a partir de um lugar de amor e não de medo. E isso, no fim das contas, traz uma existência muito mais leve. E isso nos leva à reflexão final. Se a mente estivesse limpa, organizada, sem todo esse peso, que novas possibilidades finalmente teriam espaço para surgir? Que portas se abririam? Para quem sentiu que essa conversa ressoou e quer se aprofundar um pouco mais, fica o convite para ler o livro. Quem quiser adquirir, é só comentar "eu quero" aqui embaixo, que a gente retorna. E fica aqui a lembrança: um livro pode não mudar o mundo, mas pode, sem dúvida nenhuma, mudar o seu. Até a próxima!